comigo aqui. Por favor, diaconisa Bárbara, vamos gravar. Mudanças profundas. Diga, eu recebo essa palavra. Se você esteve no culto de domingo, você aprendeu que deve ir recebendo, que você deve se apropriando de tudo aquilo que é seu direito, que Deus vai fazendo chegar aos seus ouvidos espirituais, você deve receber por fé, para que essa palavra ganhe vida. Amém? Mudanças profundas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 e 7. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Louvado seja Deus, que nós estamos diante de um Deus que não olha o nosso exterior, mas olha com profundidade o nosso coração. Vamos orar ao Pai nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus todo-poderoso, Rei, Senhor, único, suficiente Salvador das nossas vidas. Obrigada por tão grande amor, por tão grande salvação. Obrigada, Senhor, por esta grande oportunidade de mais uma vez crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Como é bom, Senhor, ouvirmos a Tua voz. Como é bom ter a certeza que o Senhor fala neste lugar. Como é bom saber que esta palavra não voltará para ti vazia, mas cumprirá todos os desígnios. Muito obrigada, Jesus, por cada vida que o Senhor fez chegar nesta noite, neste santuário. Nós sabemos, Pai, que esta palavra tem poder para produzir mudanças profundas. E nós nos abrimos para toda e qualquer mudança que seja necessária em nossa vida. Que assim seja em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, herdeiros de Deus, filhos abençoados, conduzidos em triunfo. A minha pergunta nesta hora inicial de mensagem é a seguinte: o que é verdadeiramente um compromisso com Deus? O que é viver de acordo com a vontade do Senhor? Porque é isso que nos interessa. Viver a vontade do Senhor é o que nos interessa. O que é andar segundo a vontade do Senhor? O que significa sabermos para que o Senhor nos criou? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso destino nesta terra? Isso é importante, porque é através desse conhecimento, é através desse compromisso, ou desses compromissos com Deus, que as manifestações da glória de Deus vão ser geradas em nossa vida. Deus não se manifesta na vida de qualquer um. Deus não se manifesta na vida de qualquer pessoa. Deus não se manifesta na vida de qualquer cristão. Deus não se manifesta na vida de quem não tem compromisso com Ele. Deus se manifesta na vida daquela pessoa que diz: Senhor, esta é a tua vontade? Então, eu a quero para a minha vida. Nesta pessoa, Deus se manifesta. Portanto, amados, não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula mirabolante para Deus se manifestar. Mas a Bíblia ensina o que nós devemos fazer para estar dentro da vontade de Deus, para estar sempre no lugar certo, na hora certa, para termos um compromisso com Deus
que nos leve sempre a uma vida vitoriosa, a uma vida saudável, a uma vida abençoada. Eu posso dizer que se você não estivesse aqui esta noite, você iria perder muito. Você iria perder e muito. Estar dentro da vontade de Deus é estar dentro dos caminhos de Deus. Dentro dos caminhos perfeitos do Senhor. Olha o que diz o salmista no Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Vamos dizer todos juntos. Diga, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então pense comigo, se o caminho do Senhor é perfeito, logo, onde há perfeição, há saúde, há paz, há alegria, há harmonia, há milagres, há finanças saudáveis, há estabilidade, há progresso, porque há perfeição. Onde é que está a perfeição? No caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. No Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando eu estou nos caminhos de Deus, a própria palavra de Deus me ilumina. E ilumina também os meus caminhos. Salmo 143, 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Então o salmista está dizendo que ele não quer a sua vontade, ele está dizendo, mostra-me o caminho. Ele está dizendo que ele não quer a sua própria vontade, ele quer a vontade de Deus, ele quer o caminho de Deus. Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Isso significa que quando você está nos caminhos de Deus, quando você está na vontade de Deus, você se torna uma pessoa íntegra. É o caminho de Deus que produz esta integridade em nossa vida. O andar no caminho de Deus, o fazer a vontade de Deus, produz integridade. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao fim, dá em caminhos de morte. Não são os caminhos dos homens que são certos, igreja, que são corretos. Não é a minha vontade, não são as minhas estratégias, não é o que eu desejo, mas é o que Deus deseja, amados. São os caminhos de Deus, são os propósitos de Deus que são corretos, que são perfeitos. Porque os nossos próprios caminhos podem, aos nossos próprios olhos, parecerem até direitos, até corretos. Mas, como são caminhos de homens, dão em caminhos de morte. Dão em caminhos maus. Você vê a importância de você estar no caminho de Deus? Quem está percebendo? A importância de você estar no caminho certo. E você não está no caminho de Deus porque você decidiu estar no caminho de Deus. Foi Deus que lhe colocou no caminho dele. Foi ele que lhe atraiu, foi ele que lhe buscou, foi ele que lhe despertou, foi ele até que lhe arrastou, porque alguns não queriam de jeito nenhum estar no caminho de Deus. Mas o caminho de Deus é perfeito e você tem um chamado à perfeição. Por isso o seu chamado é para andar no caminho de Deus. Em Isaías 41, 17 e 18 diz o profeta: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca
em mananciais. Você sabe o que Deus está lhe dizendo nesta hora? Deus está dizendo que onde não há um caminho bom, Ele põe um caminho bom. Ou melhor, Ele nos põe num caminho bom. E ainda que a vida de alguém esta noite seja um deserto, ainda que a sua vida esteja como terra seca, Deus torna o deserto em açudes de águas. Ele torna a vida sem brilho, sem prazer de viver, numa vida gostosa, numa vida prazerosa. Não importa a sequidão de uma vida. Se você conhecer o caminho de Deus, toda sequidão vai se tornar em ribeiros de águas. Versículos 19 e 20. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Veja que Deus, neste tempo todo que você está recebendo a graça, quantos de nós chegamos aqui sedentos, com a vida em deserto, e Deus está plantando. Cada culto tem algo plantado na sua vida. São só coisas boas que Deus tem plantado na sua vida. É o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, conjuntamente, porém, no ermo. Muita gente entrou em ermo aqui, com a vida com ermo. Porém, no ermo, o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam. Você não está aqui à toa, meu amado. Há muita coisa envolvendo a sua vida, os desígnios de Deus para a sua vida. E tudo que Deus está falando e plantando e fazendo, isto vai reverter para Deus. Porque Ele diz, é para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. É para que todos saibam que Deus é por você, que Deus está no controle da sua vida, que há uma plantação do próprio Deus na terra do seu coração. Então, lembre-se, por um minuto apenas, como é que era a sua vida antes de você estar nos caminhos do Senhor. A minha vida. Nós éramos todos, amados, como um deserto. Nós não tínhamos vida, nós não tínhamos brilho, nós não tínhamos força, nós não tínhamos coragem para viver. Nós andávamos segundo o curso do mundo, em pecados e delitos, fazíamos a vontade do diabo. Mas graças a Deus que Jesus Cristo fez um caminho para a nossa vida. E desse caminho, nem o louco erra. Amém? Isaías 45, 2 diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. A pessoa pode chegar aqui presa a maconha, cheirando cocaína, andando em caminhos tenebrosos da feitiçaria, presa à pornografia. Tem que saber que Deus, o Deus verdadeiro, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. O Senhor faz um caminho onde não há caminho. Vamos declarar isso? Diga, o Senhor faz um caminho onde não há caminho. Igreja, o Senhor dá jeito onde não há jeito. O Senhor cria uma saída onde não há mais nenhuma saída. Deus pode fazer esta noite por você o que é para você absolutamente impossível se tornar possível. Deus pode agora. Basta você crer, basta você misturar essa palavra com fé. Ele pode fazer esta noite por você o que é para você absolutamente impossível se tornar possível. Lucas 18, 27 diz, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você está num caminho perfeito. Diga, o caminho de Deus é perfeito. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mas para Deus tudo é possível. Ele faz o caminho onde não há caminho. Ele abre a porta quando a porta está trancada. Ele faz um deserto ser florido. Então, não olhe as situações pelos seus olhos.
Não olhe as situações pelo seu ponto de vista. O importante é você saber que há uma vontade de Deus, há um caminho perfeito, Deus é soberano e Deus sabe como livrar das provações que você está enfrentando. Ele sabe como fazer isso, porque Ele é Deus. Amém? Isaías 35, 1 e 6. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Eu creio que esta noite, estas águas aqui descritas na palavra, tem que arrebentar no seu deserto. Onde houver deserto, há águas de Deus para arrebentar nesse deserto. Você não pode sair daqui como você entrou. Não se permita passar de volta por aquelas portas como você entrou aqui. Deus vai arrebentar o seu deserto, meu amado. O seu ermo, o seu vazio, a sua insegurança, tudo vai se tornar em ribeiros de águas. Vai fluir águas que vão descedentar, que vão fazer florescer desertos. Então, submeta a sua vida à vontade de Deus. Submeta os seus desejos à vontade de Deus. Em Romanos 12, 2 está escrito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente a sua vontade. Diga: Deus quer que eu experimente a sua vontade. Você vai experimentar a vontade de Deus, você vai experimentar as águas arrebentando o seu deserto. As promessas de Deus são parte da vida dos eleitos de Deus. E essas promessas todas se manifestam somente na vida daqueles que estão nos caminhos do Senhor. Isto tem que estar claro. O nosso destino é fazer a vontade de Deus, amados. O nosso destino é termos da parte de Deus o melhor, porque foi para isso que nós fomos criados. Diga: eu fui criado para ter da parte de Deus o melhor. Mas para isso, eu preciso fazer a vontade de Deus. Então faça a vontade de Deus. Ande nesses caminhos da perfeição, porque a vitória chega. É inevitável a vitória chegar até a nossa vida quando nós andamos nos caminhos de Deus. Quando você está dentro da vontade de Deus, você pode sair de uma condição mínima, de uma condição até medíocre, para verdadeiramente reinar em vida. Esta é a vontade de Deus para os seus filhos. E eu quero lhe incentivar. Envolva-se nos caminhos de Deus, porque só assim vão acontecer mudanças profundas na sua vida. Quem quer muita mudança, quem quer mudança muito profunda, tem que se envolver com os caminhos de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. A cura tem que ser um fato normal, amados. A prosperidade tem que ser um fato normal. A alegria tem que ser um fato normal. A realização pessoal, profissional tem que ser um fato normal. A realização ministerial tem que ser um fato normal. Então comece a se envolver mais. Comece a vir com regularidade aos cultos. Não falte. Comece a se envolver mais com o corpo de Cristo. Comece a se envolver mais com as famílias da sua igreja. Procure se envolver nos cursos da igreja, no coral da igreja. Seja voluntário para dar aulas para as crianças, para os adolescentes, para trabalhar no nosso Mac Graça, na nossa lanchonete. Seja voluntário para trazer alimentação para as cestas básicas que são distribuídas. Comece, não sei o que fazer, bispa, comece dando o seu testemunho, falando da graça de Deus onde você trabalha, onde você estuda, no seio da sua família. Fale deste santo ministério, do que você recebe aqui da parte de Deus. Seja uma pessoa sábia. Venha aos cultos da mulher em graça. Participe dos grupos de intercessão. Entre para a turma da graça. Vá visitar doentes, enfermos, pessoas hospitalizadas. Dê amor. Venha para o culto do Fundamento Casa. Junte seus jovens da igreja. Evangelize. Participe. Seja ativo no caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor é perfeito. Amado, se você se envolver nos caminhos do Senhor, Deus lhe honrará sobremaneira. E eu quero agora lhe mostrar um fato bíblico.
Nós já vamos para o primeiro livro, voltar lá de Samuel. Samuel, que foi um profeta, um juiz, um dos maiores líderes de Israel, e que num determinado momento da história, ele estava entre dois reis. Um rei que seria deposto, Saul, e um outro rei que subiria ao trono futuramente, Davi. Saul é a figura da organização humana. Saul é a figura dos arranjos humanos, das estratégias humanas. Davi não. Davi é a figura do compromisso com Deus. Davi é a figura do encontro com Deus, da intimidade com Deus. Davi é a figura da vida vitoriosa. Saul falhou, caiu. Davi cumpriu, honrou a Deus e foi honrado por Deus. Há uma diferença que nós devemos ter clara na mente, no coração. Há uma diferença entre uma vida de arranjos e estratégias humanas no dia a dia, do dia a dia, e aquela vida que tem um compromisso com Deus. Você precisa saber, existe diferença sim, naquela vida que vive preocupada com o dia a dia, com os arranjos, com as estratégias, o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, com quem que eu vou falar, o que eu tenho que usar, como é que eu vou agir nesse momento. Existe uma diferença entre esta vida e aquela vida que tem compromisso com Deus, aquela vida que está envolvida nos caminhos do Senhor. Porque quando você tem uma vida com compromisso com Deus, é Deus quem ordena toda a sua vida, quem organiza todas as áreas da sua vida. Lembre-se, Deus disse para Noé, Noé, faça uma arca. Deus disse a Abraão, Abraão, deixe a sua terra e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Deus disse a Moisés, Moisés, vá libertar o meu povo das garras de Faraó. Deus disse a Sansão, Sansão, destrua os filisteus. Deus disse a Elias, Elias, confronte Jezabel e os seus 450 profetas de Baal. Jesus, vá para a cruz do Calvário. Todos tinham um caminho de Deus para seguir e para percorrer. Quando você está nos caminhos de Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus ordena o melhor para a sua vida. Nós fomos, amados, feitos, nós somos chamados filhos do Deus Altíssimo. E aqui nós estamos para cumprir um plano deste Deus Altíssimo. Um plano que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. E qual é o plano para as nossas vidas? Efésios 1, 3 a 5 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para Ele, para que nós estejamos nos seus caminhos, para que nós façamos a sua vontade, e para que desfrutemos daquilo que é o melhor do reino, porque o melhor do reino foi preparado para os predestinados. Diga, eu recebo. Então hoje, amados, Deus estabelece nesse compromisso com você um encontro que vai mudar a sua vida. Para você ser o cabeça da sua casa, para você ser, senhora, submissa ao seu marido conforme a Bíblia manda. Para você, marido, amar a sua esposa. Para você, ou para vocês, filhos, honrarem a seus pais. Para você ser próspero, para você ser vencedor. Para você ser um exemplo vivo de um sacerdote. Para você ter infinitamente mais do que tudo que você pensa. Para você conquistar um bom futuro. Esta é a vida que está dentro dos caminhos do Senhor. E fora dos caminhos do Senhor? Fora dos caminhos do Senhor, se está perdendo tempo, se está jogando a vida fora. Mas se você entrar na vontade do Senhor, o caminho mais perfeito, que é o caminho do Senhor, não há falhas, não há derrotas. O diabo não pode lhe arrastar para o inferno. Você tem força sobre o pecado, você tem força sobre o inimigo, você vence tudo, porque não existe imperfeição
nos caminhos do Pai. Amém? Então, estar nos caminhos do Pai é a melhor coisa, ou a única coisa sensata e sábia que um filho de Deus pode fazer. Vamos lembrar o que se passava neste momento aqui do texto de 1 de Samuel, que nós vamos ler. O povo de Israel queria um rei. Veja, eles não tinham um rei humano. Eles eram governados pelo próprio Deus. Eles tinham a Samuel. Quem era Samuel? Um profeta, um juiz. E esse Samuel falava por Deus. Deus falava, né, pela boca de Samuel. Mas eles queriam um rei humano, como os outros povos. Imagina o que eles fizeram, amados. Eles tinham Deus diretamente os governando, e eles disseram, não, nós queremos um rei assim, rei homem, de coroa, rei com cara de rei mesmo, para nos governar. Vamos ver primeiro o livro de Samuel 8:5. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. É o povo trazendo isto para Samuel, dizendo, viu Samuel, você está um velhote, nem teus filhos andam mais nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Uau! Eles eram governados pelo próprio Deus, amados. Era o Senhor Jesus ali que os governava, logicamente na manifestação de Pai. O povo quis abrir mão do governo de Deus. O povo quis abrir mão do profeta que falava por Deus. E aqui você deve saber, está o pior erro que existe. Trocar o caminho de Deus, trocar o compromisso com Deus por uma vida mundana, por ser governado pelo mundo. O povo de Israel pediu isso. E dizem os versículos 6 e 7. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Você vai lembrar de uma coisa para sempre. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus não é a voz do povo, amados. Eles erraram feio, porque é exatamente quando se está debaixo do governo de Deus que as coisas prosperam, que as coisas andam, que as coisas progridem, que as coisas se resolvem. O povo de Israel rejeitou Deus e quis ser governado pelo homem, quis ser governado pela carne. Então note uma coisa, quando você tem uma necessidade, você não pode olhar para os homens, você tem que olhar para Jesus. Ele é o Criador, Ele tem a provisão, Ele é o Todo-Poderoso. Você não tem que olhar para as pessoas, para os homens, você tem que olhar para Jesus, porque é Ele que tem o caminho perfeito. E no caminho perfeito de Deus há toda a provisão que você tem necessidade. O povo de Israel pediu um rei humano, e Deus lhe deu. Deus deu Saul. Diz que Saul era alto, bonitão, charmoso, forte, musculoso, puxava ferro todo dia. Tomava complemento alimentar, aquelas coisas todas, enfim, vitamínicos. Ele tinha pinta de rei. Este era Saul. Saul era estratégia dos homens. Saul era arranjo dos homens. Saul não era a vontade de Deus. Agora você vai ver o que se passa. 1 de Samuel 15, 9 a 11. E Saul e o povo pouparam Agag. No primeiro embate, a primeira ordem que Deus dá para Saul é a seguinte: vai lá, acaba com aquele povo, é tudo filho da perdição, não poupa o rei, não poupa ninguém, não poupa o gado, não poupa nada. Extermina tudo, é filisteu, é raça maldita. O que ele fez? E Saul e o povo pouparam Agag
e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ó, que mentiroso! Ainda chegou diante do profeta como se o profeta fosse bobo, como se o profeta não ouvisse a voz de Deus. Deus já tinha dito: Samuel, terrível esse Saul, hein? Não fez a minha vontade, não obedeceu, fez tudo o contrário. Estou aborrecido, entristecido. Esse cara vai ter, viu? Vai ver. Não se brinca comigo. E aí ele chegou para Samuel e disse assim: eu fiz tudo direitinho, conforme Deus mandou. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel está dizendo: olha, você pode fazer o que você quiser, o que o Senhor quer é obediência. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Está dizendo, andar no caminho do Senhor, fazer a vontade do Senhor, é muito melhor do que sacrificar. Obedecer, se submeter, fazer o que Deus manda e o que Deus quer, é muito melhor do que qualquer sacrifício, do que qualquer oferta. Agora presta atenção. No primeiro embate que Deus deu uma ordem a Saul, ele já desobedeceu. Ele fez conforme a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus. Preste atenção, se você anda ouvindo a voz de Deus e você sai daqui e faz a sua vontade, você está em desobediência. E depois não pode requerer bênção, não pode requerer manifestação da glória de Deus. Quando você é contra a vontade de Deus, você é chamado na Bíblia Sagrada de rebelde, que faz rebelião. Deus fala, é por aqui, não gosto de ir por aqui, vou por lá, eu é que sei. Isso é rebelião. Olha o que diz o versículo 23. Porque a rebelião é o que Saul fez, viu? Rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é o que eu quero e pronto, eu é que sei das coisas. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Deus rejeita o rebelde para que não reine. Ah, mas eu tenho um chamado para reinar em vida. Mas se for rebelde, desobediente, insubmisso, não reina nada. Nunca vai reinar nada. Para que não seja honrado. Então, amados, nós temos que compreender diante de que Deus nós estamos. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. O Altíssimo é tremendo. O Deus desta igreja, este Deus que tem a genuína graça, esta igreja que tem a genuína graça de Deus, que tem os verdadeiros fundamentos, que tem a paz, que tem a provisão que você precisa. É este Deus que está aqui hoje, que você tem que ouvir. É este Deus que você tem que atender. É a este Deus que você tem que estar submetido. Você não pode ouvir a homens. Não ouça o teu irmão, a tua irmã. Não ouça a tua mãe, a tua sogra, o teu filho. Seja quem for, se ele não estiver nos caminhos do Senhor. Porque só o caminho de Deus é perfeito. Só estando no caminho de Deus é que se vê a glória de Deus manifestada. Amém? Vou lhe dizer mais. Você não pode ouvir a homens, a opiniões, a pessoas que puxam daqui, puxam dali, levam para lá, levam para colar. Saul recusou-se a ouvir a Deus e perdeu o trono. Sempre que se recusa a ouvir a Deus, se perde. Não se iluda, amados. Se não estiver no caminho de Deus, se está em caminho de homens ou caminho do demônio. E aquilo que se vai ouvir não é de Deus.
Deus não fala em caminhos de homens. Deus não fala, não se comunica em caminhos de demônios. Então fique atento. Vai perder, já está perdendo. É importante obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas vão por aí e dão o que tem, o que não tem, arrumam, barganham, salapeiam, vendem a própria alma em troca de alguma coisa, de um benefício. Isto não é caminho do Senhor, não é caminho perfeito. Essas pessoas perdem dinheiro, perdem a saúde, perdem o sossego, perdem a paz, perdem a alma, perdem a vida, perdem tudo. Porque não estar nos caminhos do Senhor é perda de tempo. Obedecer é melhor do que sacrificar. É importante você saber disso, porque tem gente que vem aqui e diz assim, eu vim uma vez, duas, não aconteceu nada na minha vida. Isso aí não é vida de compromisso. Quem não tem compromisso com Deus não pode exigir nada de Deus. Quem não tem compromisso com uma igreja não pode falar mal da igreja. Nós não vimos aqui só para alguma coisa acontecer nas nossas vidas. Nós vimos aqui porque nós temos um compromisso com Deus, porque nós amamos a Deus, porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, porque somos salvos, porque somos submetidos, porque Deus mandou que nos reuníssemos, que nos alimentássemos da palavra, que o louvássemos, que o adorássemos, que o bendisséssemos, que pregássemos essa palavra a toda criatura. Nós estamos aqui primeiro para dar, depois para receber. Isto é a graça de Deus. Estamos aqui porque cremos. Amém? Glória a Deus. Nós não vamos deixar o nosso ministério se transformar em ministérios de barganha. Toma lá, dá cá. Vem, leva um livrinho, leva um coisinho, leva um não sei o quê, e vem pra cá e vem pra lá, e não, você vai prosperar, você vai ficar rico, teu marido vai voltar pra casa. Não é assim que Deus faz as coisas. Deus faz quando o filho dele se submete à sua vontade. Quando há compromisso com Deus, quando há compromisso com o ministério onde você é alimentado. Quando não há compromisso, não há compromisso de Deus também, não há honra de Deus. Oséias 6,6 diz, pois misericórdia quero, é graça que Deus quer, é graça, amados, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A finalidade da fé cristã é a obediência a Deus e não aos sacrifícios da lei, não às barganhas. Volte lá a 1 Samuel 15:23, porque a rebelião, tem muita gente rebelde no meio da obra de Deus. É como o pecado de feitiçaria. O rebelde é um feiticeiro, é um macumbeiro. Ai, cruz credo, Deus já me tirou da macumba. Mas é rebelde, submisso, é como um macumbeiro, um feiticeiro. É a obstinação, a dureza, cabeça dura, é como idolatria, a mesma coisa que o idólatra. E culto a ídolos do lar. Agora veja que essa foi a posição de um rei, Saul. E o que Deus fez com ele? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, como assim? Não obedeceu. Deus falou, é assim, faça isso. Não vou fazer do meu jeito. Isso é rejeitar a palavra de Deus. Nós achamos horrível o que Saul fez. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa quando saímos do culto? Deus diz, não misture com trevas. Eu tenho uns amiguinhos das trevas, mas é boa gente. Deus diz, não vai procurar namorado, marido lá no mundo. O tempo está passando, eu vou arrumar um marido lá no mundo, uma namorada. Todo mundo faz isso, não sei o quê. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Mas eu não vou ser rei. A Bíblia diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Você é rei, sim. Você é rainha. Você é sacerdote real. Você é sacerdotisa real. Deus tem o melhor. Deus tem um trono para você. Agora, quando se rejeita a palavra, se perde. E se perde muito. Quando não se está nos caminhos de Deus, não há perfeição. Quando não se está em obediência a Deus, não há como ter benefícios do Senhor, amados. O contrário disso é enganação, é mentira do derrotado. Falar que tanto faz, aparece uma vez por mês, dá um diziminho aqui, dá uma ofertinha ali, bate palminha aqui, vou ali, vou acolá. Não é, isso é mentira. Isso é o que o diabo quer. Falta de compromisso, falta de seriedade, falta de consistência de vida espiritual. Mas
Se hoje você está ouvindo a palavra da graça de Deus, essa palavra da graça muda a vida. Essa palavra da graça de Deus mata a sede. Essa palavra da graça de Deus salva. Essa palavra regenera, restaura, restitui, liberta. Então esta noite, submeta-se a Deus. Porque só assim você vai ser curado. Submeta-se a Deus. Você vai ser uma pessoa próspera. Submeta-se a Deus. A sua família vai ter harmonia, vai ser feliz. No tempo e no lugar de Deus que Ele estabeleceu e que é aqui, é que você deve andar e crescer. Samuel, diz a Bíblia, ficou com muita peninha de Saul na carne, né? Coitado de Saul. Deus o rejeitou. Meu Deus, e agora? Saulzinho. O que Deus lhe diz? 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Às vezes nós vemos pessoas na obra de Deus debaixo de disciplina do Senhor. E a gente fica com uma peninha. A gente diz, ai, coitadinho. A pessoa está passando por uma crise, bispa. As portas estão fechadas, a pessoa está mal, está isso, está aquilo. Mas é consequência da rebeldia, da insubmissão. É consequência do pecado de rebelião. Esperava o quê? Ter pena. Samuel tomou um pito de Deus, desculpe o termo, porque estava com peninha de Saul. Quer dizer, está fazendo justiça própria. Deus é o reto juiz. Ele sabe como disciplinar os seus filhos, como corrigir e até açoitar se for necessário. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita. Olha agora, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Saul não era a vontade de Deus. Agora, veja, Saul havia traído as instruções divinas, por isso ele perdeu o trono. Deus escolheu um rei, agora conforme a vontade de Deus. Agora era a soberania de Deus, agora ia dar certo. Quando é Deus a fazer, dá certo. Quando é você e eu a fazermos, dá errado. Vamos deixar Deus fazer, amados. Porque essas coisas, não, eu vou resolver, já que está demorando, eu vou fazer. Não vai dar certo. Para, você quer atropelar Deus. Deus tem a hora certa, o tempo certo, o lugar certo. E tem mais uma revelação importante que eu fiquei estarrecida ontem, estudando e preparando a mensagem. Davi foi coroado rei com 30 anos. E o tempo que passou, desde o erro de Saul até a coroação de Davi, foi de 23 anos. Pastor Maurício, eu não sabia disso. Que do tempo em que Saul errou, ele ficou mais um tempo no trono, algumas coisas aconteceram até a sua própria morte. Mas teve um tempo até Davi ser coroado rei. Coroado, efetivamente. Não separado, não ungido lá com o chifre, mas assumir o trono. Foram 23 anos. O que isto tem de revelação? Que Deus sabe e prepara com antecedência o nosso futuro. Você nem imagina o que está para acontecer na sua vida, querido. A verdade é que entre um acontecimento e outro, seja ele qual for, existe uma preparação de Deus. Nós todos estamos sendo preparados por Deus. Deus sabe onde você vai estar e o que vai estar fazendo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas o que você precisa hoje é viver segundo a vontade de Deus. Para você ter um futuro próspero, abundante, um reinado vitorioso nesta terra. Diga, eu recebo esta palavra. Deus vai fazer com que onde você está, chegue à plenitude de Deus. Quem você é, vai ver a plenitude de Deus. Agora, não tenha pena de Saul. Como é que eu teria pena de Saul, bispa? Tendo pena, por exemplo, do seu passado, dos seus erros,
de quem você foi no passado, das consequências que você teve como erros cometidos. Não tenha pena de Saul, não tenha pena do seu passado. Saul é o seu passado, Davi é o seu futuro. Saul é a derrota, Davi é a vitória, é o que está lhe esperando. O ciclo de vitória começa hoje em sua vida, se você está crendo. E se você obedecer à palavra de Deus. De pequeno, você será grande. De rejeitado, você será amado. De doente, você será saudável. De pobre, você será próspero. De fraco, você será forte. Porque você está numa igreja de ação, numa igreja que ora, numa igreja que crê. Você está numa igreja submissa à palavra, que gera dignidade. Você está numa igreja que reconhece a soberania total de Deus. Se você obedecer, se você participar, se você estiver firme neste caminho que é perfeito, sendo fiel, um milagre certamente chegará à sua vida. Então sirva a Deus com compromisso. Obedecer traz manifestação de maravilhas. Amados, neste caminho, no caminho perfeito de Deus, há provisão total. Não pense que você sobrevive fora do caminho de Deus. Não pense que aquele milagre, aquela bênção, vai chegar fora da vontade de Deus. Eu quero encerrar com um texto que está em Lucas. Daniel vai colocar para mim. Muito forte. Tremendo. Lucas 9, 57 a 62, que diz: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha necessidades, mas neste momento, diz que Jesus estava indo para Jerusalém. E Jesus passou numa cidade de samaritanos. E os samaritanos eram inimigos dos judeus. Reconheceram em Jesus um judeu. E os samaritanos fecharam-lhe as portas. Não vai se hospedar na nossa cidade. Os discípulos não conseguiram um lugar para Jesus descansar, para Jesus repousar. E alguém chegou e disse: Jesus, eu vou te seguir. Jesus disse: olha, você deve estar preparado para as circunstâncias que eventualmente ocorrem. Nesse momento, eu sendo Deus, não tenho um lugar para reclinar a minha cabeça, para repousar. Se você andar comigo, pode ser que em algum momento da vida lhe falte também alguma coisa. Lhe fechem uma porta, lhe rejeitem. Olha o que acontece em seguida. A outro disse Jesus: segue-me. Agora não era mais alguém querendo seguir. Agora era Jesus chamando alguém para segui-lo. Vem comigo. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Jesus estava dizendo: olha, tem muita gente que ainda está morta em delitos e pecados, segue o curso do mundo, está vivendo para fazer as coisas do mundo. Deixa esses mortos espiritualmente fazerem essas coisas do mundo. Deixa os mortos sepultar quem já morreu. Estou chamando você. Isto é uma obra, isto é um chamado, isto é uma vocação. Isto é uma chamada irreversível, irrevogável. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que o Senhor disse? Olha, eu estou chamando. E quando eu chamo, é para fazer o que eu mando. É para me obedecer. Não pode olhar para o lado. Não pode olhar para o outro lado, para trás. Não pode dizer: mas eu tenho que primeiro fazer isso. Ah, está muito frio. Nós nem entramos no inverno, que vai durar no mínimo 3 meses. Nós estamos 1 mês antes. Vai estar frio durante muitos cultos, muitas quintas, muitos domingos, muitas segundas. Você vai deixar de trabalhar porque está frio? Você vai deixar de comprar comida para os seus filhos porque está frio? Mas muita gente deixa o seu compromisso com Deus
por causa de um frio, por causa de um rodízio, por causa de uma condução. Jesus disse, vai e prega o reino. Quando eu chamo, é para obedecer. Versículo 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Parece até justo, não é? Vou seguir Jesus, mas vou lá fazer um tchauzinho para o povo. O que Jesus disse? Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados, eu tenho que lhe falar porque é do nosso ministério ser transparente e pregar a verdade. Eu tenho que lhe falar a verdade. Mais uma vez. Deste caminho não há volta. Não tem retrocesso. Não tem circunstância que nos pare ou que mude o nosso chamado. É daqui para o céu, sem desvios, sem caminhos paralelos, sem caminhos alternativos. Nós não temos alternativas. Nós fomos escolhidos de antemão para sermos de Jesus Cristo. Ser de Jesus Cristo é estar num reino inabalável. Se coisas têm abalado a vida do povo de Deus, é porque está com um pé no reino e um pé no mundo do diabo. Tem que tirar definitivamente o pé do mundo do diabo e entender que espiritualmente Deus já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esta transformação, esta libertação não tem volta. Querer viver com coisas de lá não trazem bênção. Querer insistir em arrumar circunstâncias para não fazer a vontade de Deus só traz perdas. Ninguém ganha, amados, sendo rebelde contra a palavra de Deus. Hoje, eu espero que esta mensagem, que se chama Grandes Mudanças, eu acho que algumas pessoas estão se perguntando, cadê a mensagem das grandes mudanças? É esta aqui! É no caminho de Deus que vão ocorrer as grandes mudanças. É no caminho de Deus, é fazendo a vontade de Deus, que tudo que precisar mudar, vai mudar na sua vida. Mas não pode haver rebeldia. Não pode haver temor das circunstâncias. Meu amado, se nós estamos com a mão no arado, não podemos mais olhar para trás, não podemos nos atemorizar com ventos, com chuvas, com tempestades que vêm à nossa vida. É daqui para a glória, é de vitória em vitória, de glória em glória. O nosso chamado não inclui derrota. O nosso chamado não inclui voltar atrás. O nosso chamado inclui olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Eu quero encerrar lhe dizendo, o caminho de Deus é perfeito. E neste caminho, há provisão total de Deus para a sua vida. Você só será feliz de verdade se você estiver no caminho perfeito de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Vamos nos colocar de pé. Os ministros de louvor vêm encerrar conosco e nós vamos orar nesta hora. Em nome de Jesus, eu quero que você fale com Deus agora. Fale com Deus, acerte o passo. Se o passo estava meio lá fora, tira o passo lá de fora. Se a sua credibilidade estava sendo colocada em homens, em pessoas, tire isso. Coloque a sua fé, a sua crença em Jesus Cristo somente. Tira o pé de onde Deus já te tirou há muito tempo. Não insista. Não, é do meu jeito. Se quiser é assim. Se você quiser, né? Porque ninguém vai se submeter ao seu querer. Muito menos Deus. Nós vamos nos submeter ao querer de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E fora dela, não adianta, amados. É perda de tempo, é perda da vida. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Amém.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? No caminho de Deus perfeito, tem tudo o que você precisa. Nós estamos no caminho perfeito. Peça a Deus o que você precisa. Ele tem prazer em atender aqueles que estão nos caminhos dele. Ele tem prazer, ele não sonega bem algum aqueles que andam retamente. Andar retamente é andar nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Pai, eu te louvo, eu te bendigo, porque esta igreja anda nos teus caminhos, Senhor. Nós colocamos a mão no arado e nós não olhamos mais para trás, Senhor. Nem sequer para a direita, nem para a esquerda. Para os vultos que passam à nossa volta. Nós estamos andando, Senhor, a passos largos. Estamos fazendo isso e vendo a vitória, porque estamos olhando firmemente para Ti, Senhor. Os nossos olhos estão fixos naquele que pode tudo, naquele que tem toda a provisão. Por isso, Pai, se alguém aqui precisa de provisão para alguma área de sua vida, esta é a hora, Jesus, de nós, pela fé, pedirmos e recebermos. Nós te pedimos, Jesus, supre as necessidades dos teus filhos, Pai. Sejam elas em que área for, supre as necessidades, Senhor. Tu és um Deus supridor, provedor, galardoador dos que te buscam. Tu és um Deus, Senhor, que tem perfeição para as nossas vidas, para cada área. Perfeição na nossa saúde, perfeição na nossa família, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Perfeição na nossa vida profissional, na nossa vida de estudantes. Perfeição no nosso ministério. Perfeição. Tu és um Deus perfeito. Criaste os teus filhos à tua imagem e semelhança. Preparaste um plano perfeito de vitória. E nós não vamos abrir mão, Senhor, desta perfeição em nossas vidas. Nós recebemos milagres que vêm pela obediência, pela submissão, pelo submetimento à tua palavra. E se nesta hora alguém aqui precisa acertar o passo com Deus, peça perdão agora. Em nome de Jesus, diga: Senhor, eu te peço perdão, porque eu andei pegando um atalho. Eu andei traçando um caminho paralelo, mas eu não quero perder mais nada. Por isso, me perdoa. Eu retomo agora a minha caminhada no teu caminho, o caminho perfeito. E eu tomo posse da provisão total de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom alinhar o nosso proceder aos teus caminhos, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Ó Deus, obrigado por essa palavra que foi exposta, Jesus. Porque mais uma vez nós crescemos em graça, crescemos no conhecimento do teu poder, Jesus. E nós saímos desse lugar alimentados, ó Deus, com o nosso espírito alimentado, com a sã doutrina, a palavra da graça de Deus, essa palavra bendita e poderosa e sobrenatural, na qual nós temos apoiado as nossas vidas. Por isso, mais uma vez, a Ti o nosso louvor, o nosso agradecimento, ó Pai, por esta noite, Jesus, pelos Teus desígnios para as nossas vidas. Te louvamos pela vida da nossa Bispa Solange, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, Jesus, pelo ministério Cristo Vive, por essa igreja, por esse local, por esse lugar bendito e abençoado, onde nós podemos trazer a nossa família, Jesus, porque sabemos, ó Pai, que o nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se manifesta nesse lugar. Por isso nós nos despedimos agora, saindo desse lugar, preparando, Jesus, para uma sexta-feira abençoada. Nós colocamos diante da Tua soberana vontade todas as nossas iniciativas, todos os nossos desejos, nossos anseios, ó Pai. Nós declaramos que estão subordinados à Tua soberana vontade, porque desta maneira nós sabemos que nós não erraremos. Nem o louco erra, Jesus, porque os Teus caminhos são perfeitos. E agora, Jesus, eu declaro que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão permanentes e constantes na vida dos amados do Senhor, e aqueles que recebem em seu coração essa palavra, digam amém, amém. E amém.
Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos declarar o que diz essa música. Amém. Que, aliás, foi o tema de hoje. O caminho de Deus é perfeito. Amém? E essa palavra que você recebeu é poder de Deus para a sua vida. Algo grande está chegando. Amém? Algo grande está chegando. Saul ficou para trás, Davi está lá na frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, boa noite a todos. Até sábado, no culto do Fundamento Cars. Tchau. Com seu filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Declare, o caminho de Deus é perfeito. Amém.